Salmos 84, deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Nós primeiro vamos fazer uma leitura total do texto e depois nós vamos voltando para explicar nos versículos que o Senhor nos inspirar. Vamos começar? Verso 1, a Bíblia diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz ninho e cria seus filhotes perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra a sua bondade ao seu ungido. Um dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor, Deus, é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Aleluia. Esse salmo, gente, ele é tremendo. Se a gente parasse o culto por aqui, você já foi abençoado de ouvir essa palavra de Deus, esse salmo. Agora, é interessante a gente entender algumas coisas. Essa Bíblia que eu trago, ela não tem essa informação, mas tem Bíblias aí, talvez a sua tenha. Esse salmo não é um salmo de Davi, ele é um salmo dos filhos de Corá. Algumas Bíblias têm essa informação, salmo dos filhos de Corá. Ou seja, historicamente, esse salmo foi escrito depois do tempo de Davi, provavelmente no tempo de Salomão, quando o templo já estava ou pronto ou sendo feito. E é um salmo escrito pelos peregrinos, ou seja, pessoas que viajavam para Jerusalém, onde estava o templo. Por isso que ele é cântico dos degraus, é o cântico dos peregrinos, é um salmo que fala de uma viagem, de uma jornada. Para você ter uma ideia, né, diz a Bíblia lá no livro de Êxodo, Levítico também, que era uma lei em Israel, que 3 vezes ao ano, todo homem tinha que sair da sua cidade, da sua vila, da sua tribo, e viajar a Jerusalém para participar das 3 festas anuais. Não era opcional, era uma lei. Todo israelita, todo homem, todo judeu tinha que sair da sua cidade 3 vezes ao ano, viajar a Jerusalém, onde estava o templo. E se você conhece mais ou menos a geografia de Israel, você vai ver que quem morava lá no norte, ou quem morava no sul, Dan, Berseba, os lugares mais afastados, não era perto, era uma jornada longa, você sair lá da sua cidade, quem morava lá nas tribos do
do norte, nas extremidades, saía e tinha que vir a Jerusalém nas 3 festas anuais. Então era uma viagem. E as viagens naquela época, você imagina como eram lentas, eram muita gente pelos caminhos, eram a pé, às vezes num animal, levando a carga, levando o sacrifício. Então era realmente uma viagem, era uma peregrinação, 3 vezes ao ano. E esse salmo vem falar dessa viagem, desse peregrino ou destes peregrinos até Jerusalém. E ela mexe com a gente porque ela vai nos mostrar qual tem sido o nosso posicionamento. Porque nós queremos expandir, sim, nós queremos prosperar. Mas ele começa dizendo assim, versículo 1: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Olha que interessante, o peregrino aqui, quando ele escreveu o salmo, ele não está em Jerusalém. Ele sabe da sua obrigação de ir 3 vezes ao ano em Jerusalém. Só que ele começa a dizer: olha, como eu amo ir a Jerusalém. Como eu tenho vontade, como eu conto os dias para ir a Jerusalém e me apresentar nos átrios do Senhor. Então eu quero que você comece a refletir e a se perguntar sobre isso. Como você tem se apresentado a Deus? A sua peregrinação para a casa de Deus. E eu não estou me referindo a vir à igreja não, mas vir à igreja faz parte do que eu estou falando, mas não é vir à igreja apenas. Eu quero que seja bem amplo aí o seu entendimento. Como você tem olhado a sua caminhada para com Deus? Porque muitas vezes a nossa caminhada para com Deus, ela não é essa caminhada de sonho agradável, onde aqui o peregrino ele fica sonhando: eu não vejo o dia de caminhar, eu quero estar lá, eu quero ir para lá, eu quero chegar. Às vezes a nossa caminhada virou pesada. Nós não gostamos da nossa vida com Deus, dos compromissos que nós temos com Ele. Às vezes a nossa rotina de fé, nossa vida de ir à igreja, de orar, de ajudar as pessoas, de dizimar, de pregar o evangelho, começa a virar um fardo, começa a virar um peso na nossa vida. E quando a vida com Deus começa a virar um peso, um fardo, a gente vai perder os benefícios que nós vamos encontrar aqui nesses salmos. Porque ir 3 vezes ao ano em Jerusalém, esse salmo foi escrito nesse sentido, não era para ser um peso para o israelita que morava no norte, no sul. Era para ser um momento de alegria, era para ser uma viagem de alegria, era para ser um tempo, sabe, precioso. Diga amém. Então ele lá longe, ele dizia: eu não vejo a hora de chegar à próxima festa para subir a Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, quando nós amamos o que nós fazemos, quando o nosso coração está naquilo que nós fazemos, quando o nosso coração está em Deus, a gente começa a ficar alegre cada vez que vem chegando mais um culto, cada vez que vem chegando o dia da ceia do Senhor, cada vez que vem chegando o dia de nós dizimarmos, a gente entrega a nossa oferta, o nosso dízimo, e o nosso coração fica feliz. A gente fala de Jesus para a pessoa, sabe? A gente nem sabe se ela vai aceitar Jesus ou não, mas a gente sente assim: uau, fiz a obra de Deus. A gente sabe, a gente ora por alguém e a gente sente glória a Deus, porque aquilo é uma alegria. Diga amém. E por aí você vai começar a medir: será que a minha vida com Deus tem sido essa alegria? Eu tenho amado as coisas de Deus? Será que eu tenho me alegrado quando eu digo: vamos à casa do Senhor? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que esse salmo pode ser falado por nós? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Ou será que a nossa vida tem sido pesada para com Deus? Será que nós perdemos a paixão pelas coisas de Deus e em consequência a gente vai perdendo a paixão pelas outras coisas também? Pela nossa família, pelo nosso trabalho, e a nossa vida fica pesada, nós ficamos, pesados, parece que tem alguma coisa que está travado, não está deslanchando. É porque nós perdemos aquela vontade, aquele amor, aquela paixão, que quando nós temos, nós fazemos coisas, sem muito esforço. A Bíblia não diz que Jacó trabalhou 7 anos pela esposa, porque ele a amava, pela Raquel, e os 7 anos passaram como se fossem 7 dias, porque ele muito a amava. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Versículo de número 3, ele fala assim, até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz ninho e cria os seus filhotes perto do seu altar. Ele está chamando a atenção aqui, falando do pardal. Por que ele usa o pardal? Você sabe que o pardal, Jesus falou do pardal também no Evangelho. Jesus disse que o pardal, ele é o pássaro que não tem valor. Ninguém negocia pardal, né? Quem gosta de passarinho compra canário que canta, compra aqueles passarinhos que cantam bonito. E pardal não se vende. Pardal tem em todo lugar. Pardal, entre aspas, não tem peso de moeda, não tem valor. Aí ele diz assim, mas até o pardal encontrou casa, até o pardal fez ninho nos altares, até o pardal entendeu. Meu irmão, minha irmã, é impossível uma pessoa chegar perto de Deus e a vida dela não mudar. Até o pardal, até pessoas que ninguém valoriza, que acha que não dá em nada, chega perto de Deus para você ver se a vida da pessoa não começa a mudar. Deus dá graça até o pardal, até aquele que ninguém achava que ia dar alguma coisa na vida. Decida-se ficar perto de Deus para você ver. A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Diga amém. Provai e vede que o Senhor. Chega perto de Deus, começa a andar com Deus para você ver. Eu já vi pessoas, que do nada começa a andar com Deus e as coisas começam a acontecer na vida da pessoa, as portas começam a abrir. Pessoas que não tinham estudo, não tinham qualificação, né? Pessoas que não tinham tido sorte na vida, não tiveram apoio da família, mas acreditaram numa visão de Deus e disseram, eu creio nisso aqui. E aí Deus começa a levantar a pessoa e põe a pessoa lá entre os príncipes. Até o pardal encontrou casa no altar de Deus. Por que você está se demorando tanto para tomar sua decisão com Jesus? Por que você está se demorando para assumir o seu compromisso com Deus, se até o pardal encontra casa? Amém? Vamos seguir, versículo de número 4, o que é que diz? Como são felizes os que habitam em sua casa, versículo 4, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que habitam em sua casa, aleluia. Como são felizes aqueles que habitam em tua casa. Peregrino está lá longe, lá em Dan, lá numa das tribos distantes. Aí ele pensa em Jerusalém, ele fala, como são felizes os que habitam. Ele está indo para lá, ele queria estar. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, você quer estar em Deus? Você tem se esforçado? Você tem pago um preço para estar em Deus? Para se aprofundar em Deus? Porque às vezes a gente não paga esse preço, às vezes a gente não faz a nossa parte para estar em Deus. O peregrino aqui, ele dizia, como são felizes aqueles que estão em tua casa. Às vezes a gente não faz isso. Nós fazemos tantas coisas, nós buscamos tantas coisas, nós nos esforçamos para aprender tantas coisas, para buscar conhecimento de tantas coisas. Nós insistimos com tantas coisas, nós queremos descobrir tantas coisas.
E às vezes nós não nos aprofundamos naquilo que Deus tem para nós. Se a gente nos empenhasse para as coisas de Deus, com o mesmo esforço que nós nos empenhamos para as coisas que nós gostamos, que nós queremos, meu irmão, minha irmã, nós íamos descobrir coisas tremendas, coisas escondidas. A Bíblia diz que tem tesouros escondidos. Nós íamos descobrir se nós nos empenhássemos em buscar esses tesouros escondidos. Mas muitas vezes nós não nos empenhamos. Amém, gente? Amém ou não amém? Alguém falou comigo assim: pastor, o senhor precisa ir numa experiência, em um mergulho. Nossa, é bom demais. O senhor vai mergulhar e tal. Eu falei: o que tem lá embaixo? Ele falou: peixe. Eu falei: eita, não sei nem nadar. Não vai virar não, irmão. Eu falei: eu prefiro mergulhar na oração, que aí eu sei que eu saio poderoso. Não é errado não, se você gosta. Você gosta, quer pular de paraquedas, você quer... tem gente que gosta de montar em boi bravo. Pastor, o senhor já montou? É bom, hein? Eu gosto. Tem gente que gosta de andar de cavalo. Teve um irmão aqui da igreja, um dia ele pegou uma moto grande aí, e a gente estava de carro, né? Ele falou: pastor, está indo muito rápido. Aí parou a moto na porta da igreja, saiu de uma roda. Falou: não, eu gosto dessas coisas. É o gosto dele. Ou seja, cada um se aperfeiçoa em algo que você gosta, que você se sente bem, boa. Se você é interessante para você, Deus abençoe. Mas você já pensou em mergulhar com a mesma intensidade, com a mesma coragem, com o mesmo empenho nas coisas de Deus? Você já sabe o que é o falar em línguas? Você já exerceu a sua fé para a sua saúde? Você já exerceu a sua fé para abrir portas? Ou não? Né? Ou não? Ou você acha que as experiências que o mundo oferece é que são boas? Né? O Salomão do reggae, de manhã eu cantei um pedacinho da música. Aqui tem um cantor chamado Salomão do reggae, e ele canta uma música que fala assim, que a pessoa quer viajar, né? Usar a droga ali, viajar. Ele diz: viajar com cogumelo. Ele falou assim: João comia gafanhoto, esse que era bom. Moisés abriu o mar, foi com uma vara. Isso é que é experiência. Porque às vezes a gente acha que a experiência do mundo é que é boa. A experiência que Deus quer te dar, meu irmão, minha irmã, é tremenda. Deus quer te levar a ver, conhecer, descobrir coisas que você nunca imaginou. Mas isso tem que estar aqui no coração. Porque o peregrino aqui não estava em Jerusalém, mas ele dizia assim: eu quero estar lá. Ele sabia: eu quero ir para lá. Eu quero chegar lá. Você pode não ter experiência com Deus ainda, mas você tem que querer ter experiência com Deus. Você tem que falar assim: Senhor, eu quero te conhecer, e eu vou começar a dar os meus passos de fé. Não é isso que ele diz aqui no versículo 4, assim: 5, felizes são os que de ti recebem forças. Diga amém. A gente tem que receber a força dele. Não é na nossa força, mas a força vem dele. Senhor, me ensina isso aqui. Eu quero receber forças de ti. Há um pregador que eu estou lendo um livro sobre ele. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. É esse mesmo. Bosworth. Ele conta que isso em 1920 mais ou menos, ele foi pregar nos Estados Unidos, numa cidade, e tinha lá muita diferença racial, né? Os brancos
não se misturavam com os negros. E ele é branco e foi pregar numa igreja de negros ou de brancos. Eu sei que um dos grupos foi contra ele e levaram ele arrastado para a estação, para ele ir embora. Falaram, vai embora da nossa cidade. E ele comprou o bilhete e ficou na plataforma esperando o trem. O grupo não desistiu, foi até a plataforma com tacos de beisebol e começaram a bater nele. Falou, nem espera o trem, pega a sua mala e vai embora da cidade. E ele teve que sair da cidade, isso em 1920. Teve que sair da cidade com a mala e pegar a estrada e andando a pé. Andou 14 quilômetros até a outra cidade, até a cidade mais próxima, para na próxima cidade conseguir pegar o trem lá para Dallas, para sua cidade. E ele conta o seguinte, que algum tempo depois ele foi entrevistado por uma repórter, e a repórter perguntou para ele, como foi essa experiência de ser espancado e de andar 14 quilômetros à noite, sozinho, numa autoestrada, só você com a sua mala? Qual foi a experiência? Esperando que ele viesse reclamar, criticar, e disse assim, olha, quanto ao espancamento, eu não posso falar muita coisa que eu não lembro, porque eu acho que Deus me protegeu ali, eu não senti nada enquanto eles batiam. Eu não tive um osso partido, eu só tive alguns vergões que eu acho que Deus deixou para mostrar que eu apanhei, mas eu não senti nada. Deus me guardou ali. Em relação aos 14 quilômetros que eu andei a pé, até a cidade tal, eu tenho a dizer que foi a caminhada mais celestial que eu já fiz na minha vida, porque eu fui me regozijando em Deus, de sentir o que os apóstolos sentiam, de ter sofrido pelo nome do Senhor. E foi uma caminhada, parece que o céu estava aberto, só eu e Deus naquela estrada, e ali foi muito de Deus, muito celestial. Aí eu lendo isso e vendo esse versículo, eu estou lembrando do livro e vendo, da onde esse homem recebeu forças para conseguir suportar ali uma surra, um espancamento na verdade, e caminhar 14 quilômetros se regozijando em Deus, depois de algo dar errado lá, porque ele foi expulso da cidade. Só Deus para dar força. Mas não é o que o Salmo está dizendo, feliz é o que recebe força de ti. O seu problema e o meu problema é que a gente quer fazer com a nossa força, e a nossa força não resolve os problemas. Você já tentou fazer alguma coisa na sua força e piorou? Você tentou resolver do seu jeito e deu errado? Então, porque na nossa força dá errado. Toda vez que o homem empenha a sua força e resolve do seu jeito, o que dá? Errado. Está escrito no Salmo 106, está escrito que Moisés não entrou na terra prometida, porque o povo fez ele ficar irado, e ele falou de forma sem pensar, ele não refletiu no que falou, deu errado. Ele resolveu o problema do povo, ele bateu na rocha, saiu água para o povo bebeu água, ficou feliz, e Moisés perdeu a bênção. Feliz aquele que recebe força de Deus. Digam amém. Que tal você começar a buscar na força dele? Pastor, eu não tenho força para resolver isso. Pastor, não tem condição de resolver esse problema. Eu não tenho condição de discutir com essa pessoa. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu vou me aborrecer. Eu não vou falar. Isso. Fala, Senhor, que venha a tua força. Aí alguém pergunta, como você aguentou essa humilhação? Feliz é o homem que recebe força dele. Diga amém. Como você suportou isso? É porque eu estou buscando em Deus. Deus está me dando força. E eu vou vencer. Feliz, verso 5, gente. Felizes os que de ti recebem força. Diga, minha força vem do Senhor. E os que decidem percorrer os teus caminhos. Você já decidiu percorrer os caminhos do Senhor? Você já decidiu caminhar o caminho de Deus? Tome
Tome essa decisão hoje. Se você não decidiu, decida agora. Eu decido, eu tomo a decisão hoje de percorrer os caminhos de Deus. Não sei o que vão pensar, mas eu decido. Felizes os que decidem. Toma uma decisão. Talvez a sua decisão hoje vai passar por um voto que você vai falar com Deus, por um compromisso que você vai assumir com Deus, por uma posição que você vai aceitar. Enfim, toma uma posição. Felizes os que decidem. Ou você vai ficar esperando alguém decidir por você? Você vai ficar esperando alguém decidir? Felizes os que decidem. Aleluia. Olha que oportunidade que muitos vão ter hoje de se decidir. Se você ainda não passou pelas águas, decida-se hoje. Não espera ninguém decidir por você. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, decida-se hoje. Se você ainda não se decidiu se casar, acertar sua vida, decida-se hoje. Felizes os que decidem percorrer o caminho do Senhor. Tem pessoas em casa agora que podem decidir hoje. Hoje eu me decido entregar minha vida para Cristo e viver para Jesus. Amém? O que mais? Versículo 6. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Diga aleluia. Amado, quando você passar pelo vale da morte, o vale do choro, tem tradução que diz o vale de Baca, quer dizer um lugar de lamento, você vai transformar esse lugar num lugar de vitória, em nome de Jesus. Esse lugar que você está não é para sua derrota, é para sua vitória. Essa situação que você está vivendo não é para sua vergonha, é para que seja um lugar de testemunho, que alguém venha dizer assim: uau, você passou por tudo isso. Você vai falar: passei e Deus me deu vitória. Quem passa pelo vale de Baca, mas está caminhando, o seu destino não é ali, o seu destino é Jerusalém. Isso é o peregrino falando. Ele está andando, ele sabe, o caminho vai ter dificuldade, o caminho vai ter problemas, tem desafios, mas o meu destino é Jerusalém. Então, passando pelo vale da tristeza, do lamento, ele transforma aquele vale num lugar bom. Meu irmão, minha irmã, a gente vai atravessar vales na nossa vida, mas nós vamos chegar no lugar de vitória em nome de Jesus. Isso é expansão, isso é crer. Em Êxodo 34, versículo 23, se você quiser marcar, tem uma palavra ali interessante, porque Moisés falou para o povo assim: ó, 3 vezes ao ano todo mundo tem que ir a Jerusalém. Não fica pensando no seu coração não: como é que eu vou a Jerusalém 3 vezes por ano? Moisés, é muito. Com quem que eu vou deixar o gado? Com quem que eu vou deixar a plantação? Com quem que eu vou deixar as minhas coisas? E se o ladrão vier enquanto eu estou fora? Porque uma viagem a Jerusalém, ela custava dinheiro, custava tempo. Viajava a pé, demorava 1 semana para chegar, 1 semana de festa, 1 semana para voltar. Ia a Jerusalém, me custava 3 semanas. E o povo ficava perguntando: mas como que a gente vai 3 vezes por ano em Jerusalém? É muita coisa. Aí Êxodo 34, 23 fala assim: quando você tiver que ir a Jerusalém, não fica pensando no teu coração não, sobre as suas coisas, porque Deus vai mandar um terror sobre os teus inimigos, e ninguém vai entrar na tua terra enquanto você estiver peregrinando em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, enquanto você está a serviço de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Pastor, eu vou dar um passo de fé. Pode dar um passo de fé, Deus não vai te envergonhar não. Se é pelo Senhor, pode dar um passo de fé aí, que a vitória é certa. Diga amém. Vamos terminar? Versículo de número, passa para o versículo 11, a gente termina aqui, ó. Diz assim: pois o Senhor nosso Deus é sol e é nosso escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará, diga não negará, bem algum, aleluia, para aqueles que andam no caminho certo. Deus não nega bem algum, Deus é bom. Deus não vai negar bem algum para quem anda no caminho dele. Lembra que está falando de um peregrino que tomou a decisão de sair da sua terra e de ir adorar a Deus em Jerusalém. Meu irmão, nós tomamos a decisão de deixar o nosso eu, a nossa vida, os nossos projetos, para andar com Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Ele não negará bem algum a gente.
Então, avança hoje pela fé. Vamos expandir. Se você diz, pastor, já tem anos que a vida não está andando, não tá. Hoje você vai romper isso, vai começar a expandir. E para isso você vai dar um passo de fé para Jesus. Eu não sei o que você vai ter que mudar na sua vida. Talvez você tenha que ler mais a palavra, tenha que assumir um compromisso com Deus, tenha que fazer um jejum. Começa a jejuar uma vez por semana, se for necessário. Eu vi um caso de um empresário que nunca tinha jejuado na vida dele. Aí foi no culto. Aí o pastor falou que a importância de jejuar, a importância de entregar um dia de jejum para o Senhor. Aí ele saiu da igreja decidido a jejuar. E ele falou assim: vou jejuar amanhã até as 4 da tarde. E aí acordou no outro dia e em jejum. Nunca tinha feito um jejum. Passou em frente à padaria de manhã, aquele pãozinho doce, aquele cheiro, e ele passou apertado. Ele passou apertado naquele dia. Na hora do almoço, parece que o restaurante, o cheiro vinha até onde ele estava, vinha buscar ele com a mão. E ele lutou, até a hora que ele marcou. E na hora que ele foi entregar o jejum dele, ele fez uma oração engraçada, mas simples. Ele falou assim: Senhor, muito obrigado, porque eu venci o primeiro dia de jejum. Eu venci. Agora, meu estômago, deixa eu falar com você. Hoje você foi mal, hein? Você fez eu passar maus momentos hoje. Eu sofri demais por sua causa. Agora, por sua culpa, para você aprender, amanhã eu vou jejuar de novo. Na simplicidade dele, mas engraçado, ele deu uma lição no estômago dele. Ele falou: vou mostrar para você quem manda aqui. Eu não sei se é o seu caso ou não, mas quem sabe você tenha que dar um passo de fé para o Senhor. Falar: Deus, eu quero mais de ti. Eu quero andar nesse caminho aí, ó. Chegando em casa, lê de novo o Salmo 84, lê em voz alta, fala para o Espírito Santo falar com você. Aqui Deus usou o reverendo, mas não tem professor melhor do que o Espírito Santo. E quando você estiver na sua casa lendo, o Espírito Santo vai falar com você. Ou a sua vida vai florescer em nome de Jesus.